Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha, nas últimas horas falaram sobre a possibilidade do Paquetá vestir a camisa do Flamengo nessa temporada 2026. E a imprensa esportiva repercutiu essa notícia. A gente vai analisar aqui, nesse momento, a notícia da ESPN Brasil. Já deixo os créditos aqui no link na descrição do vídeo, mas antes, já chega dando aquela moral como sempre, deixa o seu like no vídeo, apoie o trabalho do nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos, tá bom? Deixe os créditos, então, ao canal da ESPN Brasil, vamos lá analisar Paquetá no Flamengo. Tem mais notícia, essa aqui envolve milhões. Paquetá no Flamengo. Tá aí, então, a nossa matéria no ESPN.com, né? Paquetá busca saída para o Flamengo, mas o West Ham quer valor maior em meio a desejo de técnico de não vender o meia. Como chega essa notícia para o futebol brasileiro? Porque envolve milhões e um jogador, claro, de muita qualidade com destaque na Europa. É espetacular. Para o Flamengo é espetacular. Acho que para o Paquetá seria absolutamente espetacular também, porque desde todas as acusações que ele foi absolvido, né, em relação à quebra de regras da FA em apostas esportivas, o Paquetá não apresentou o mesmo nível técnico. Eu acho que num ano de Copa do Mundo, ele sendo o único jogador talvez dessa posição, para além obviamente do Neymar, seria muito importante para ele estar num contexto em que ele vai ser abraçado, que é o Flamengo. Agora, a negociação é muito difícil, né? A negociação é muito difícil porque hoje o West Ham está afundado na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do Forest. O Nuno Espírito Santo, obviamente, enxerga ele e o Bowen como os dois principais jogadores do time. O Paquetá é uma referência técnica, o Paquetá está no seu auge, talvez não técnico, muito por conta do que eu estava falando há pouco, mas está no auge físico dele, né? Um jogador de uma ótima idade e que normalmente esse tipo de jogador com essa qualidade não volta para o Brasil. É um jogador com mercado na Europa, é um jogador que há pouco foi pretendido por Chelsea, pretendido por Tottenham. Não fossem as investigações, ele poderia hoje ser jogador do Manchester City, né? O Guardiola à época pediu nominalmente a contratação do Paquetá. Eu não acho que com a contratação do Caio Jorge o Flamengo mudaria de patamar, já que a gente está falando muito sobre isso. Agora, com a contratação do Paquetá, se é que era possível isso, o Flamengo encontrou uma maneira de mudar o patamar. Para mim, ele é um jogador que faz algumas funções em campo. Ele hoje entra, talvez, em alguns momentos específicos, a gente não sabe. Obviamente, o Arrascaeta vem da sua melhor temporada, talvez desde que ele chegou ao futebol brasileiro. Então, talvez ele possa ser o substituto do Arrascaeta em alguns momentos, mas ele chega para jogar, chega e joga imediatamente. Aí o Felipe Luiz vai ter que se virar, entre aspas, né? Dor de cabeça boa. Eu imagino que ele entre talvez pelo lado direito, e aí você pode ter um ataque com ele, com o Arrascaeta, com o Pedro, enfim. O Luiz Araújo talvez perca um pouco de espaço com essa chegada, mas esse é o menor dos problemas, porque, como a gente vinha falando ao longo do programa, são 70 jogos, né, por time. O Flamengo fez mais de 70 jogos na temporada passada, vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que, assim, eu não me lembro de um cara que chega nesse auge técnico, físico e etc., com o mercado lá fora. É um recado não só para o Flamengo, para o Felipe Luiz, que obviamente vai adorar ter o jogador, mas é um recado para o mercado do futebol brasileiro. Tipo, eu já tenho o melhor elenco, eu já sou campeão brasileiro, eu sou campeão da Libertadores e eu tô querendo um reforço de seleção brasileira. Um cara que atuou na última Copa do Mundo, um cara que vai atuar nessa Copa do Mundo. A negociação é difícil? A negociação é difícil. Agora, se a gente for parar para pensar no que é o Flamengo desde que o Paquetá saiu, o Flamengo não perdeu em absolutamente nada. O Flamengo vende o Paquetá por esse mesmo valor, 35, 40 milhões. O Flamengo é tricampeão da Libertadores nesse espaço e ele vai recomprar o Paquetá, um Paquetá que passa por algumas experiências e amadurece muito mais. Então, assim, é de longe a melhor contratação, se acontecer de fato a contratação, é de longe a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada e vai ser difícil de ser batido. Os dois lados ganham. Izinho, se o Pascoalzinho estivesse aqui, ele falaria assim, ó: incomparável! E essa possível chegada do Paquetá, Tetra? Se essa possível chegada acontecer, eu vou ter que começar a engolir essa fala do Pascoal. Porque o meu grande debate com ele era de que o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time.
incomparável não colocava, porque tem equipes no futebol brasileiro que jogou de igual para igual com o Flamengo. Por mais que o Flamengo no final da temporada é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, teve, durante essa jornada, momentos críticos. O Flamengo classificou nos pênaltis, o Rossi sendo o salvador. Vocês lembram? Quando ganhou só de 2-1 aqui, dos Estudiantes, né? E depois lá perdeu de 1-0 e foi para os pênaltis. O Flamengo poderia ficar fora. Pênalti. Tudo pode acontecer. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Então tem duelos. Tem duelos. O Flamengo foi melhor na reta final do que o grande rival do momento, que é o Palmeiras. O Flamengo foi melhor, principalmente na final da Libertadores. Mas com a chegada de um jogador do nível do Paquetá, com 28 anos, o Flamengo, o melhor momento para mim do Flamengo na temporada passada foi aquele momento que encaixou Saul com Jorginho. Não tinha o Pulgar estava machucado. E esses dois, quando encaixaram, deu um brilho de jogo no meio-campo, uma qualidade de jogo que era bonito de ver o Flamengo jogar. Aí se machuca, né, o Jorginho um período, depois se machuca o Saul. Então você pensar que o Paquetá fisicamente está melhor do que esses jogadores. E tecnicamente ele é desse nível. É do nível do Jorginho, Saul, Arrascaeta. O Paquetá é o jogador da seleção brasileira. Então ele pode jogar como um meia mais adiantado, ele pode jogar como um meia pelo lado esquerdo. O Celso até colocou ele pelo lado direito. Eu, particularmente, não vi muito ele fazendo essa função pelo lado direito. Mas ele tem qualidade para isso. Mas eu vejo que no Maracanã, dentro do Maracanã, que o Flamengo sempre propõe os jogos fora ou dentro, mas no Maracanã, contra um time que sabe que vai jogar do meio campo para trás, você tem um time com Jorginho e Paquetá como os dois volantes, o Paquetá foi segundo volante, ele jogou ao lado do Casimiro na Copa do Mundo. Então é um cara que agrega muito. Para mim, aí eu tô com o Celso. É uma contratação mais impactante, muito mais impactante do que se contratasse o Caio Jorge. O Caio Jorge chegaria para brigar pela posição com o Pedro. E eu acho o Pedro melhor do que o Caio Jorge. É a minha opinião. Agora, o Paquetá, ele entra e o Felipe Luiz, aonde precisar dele, ele vai ser titular. Eu fico até imaginando um Flamengo montado com o Eric Pulgar, com o Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, o Paquetá e o Pedro à frente. Eu imagino ele na direitazinho, como o Varela ataca muito o corredor, ele saindo da direita para vir para dentro e ajudando ainda mais, dividindo essa função de criação com o Arrascaeta, que é um jogador que pisa muito na área. A gente está falando do meio para frente e do meio para trás também, porque tem Léo Ortiz, tem Léo Pereira, tem Alexandro, Rossi, enfim, pode vir o Gabriel Brazão também, não sabemos sobre se vai acontecer ou não. A gente está falando de um time que de 11 pode bater com qualquer 11 que, assim, talvez perca em uma ou outra posição. Mas a grande maioria vai levar. O Carrascal termina o ano muito bem, ele chega para ser substituto do Arrascaeta, mas no fim das contas ele acaba jogando ao lado do Arrascaeta. Então, assim, é um time do Flamengo assustador. Jorginho, Pulgar e Paquetá. Tem que escolher dois pro meio de campo. Aí é incomparável. Eu nem tô preocupado com isso aí. Eu tô preocupado com o Pascoal. A hora que ele sentar aqui, hein, vovozinho? Incomparável. Vai demorar uns 20 minutos, assim, ele falando. Tá na hora de voltar, né? 2 meses de férias. E o sorriso dele? Meia hora sorrindo. Não, mas vai ser um time... E acho que o BAP falou, né, que não vai deixar ninguém passar o Flamengo nas contratações, né, que o Flamengo esse ano ele vai gastar. E seria uma peça sensacional. Eu sou fã do Paquetá, acompanho desde as categorias de base, quando ele disputou a Copa São Paulo. É um ótimo jogador, eu acho que vai somar bastante. E como eu entendo o Paquetá como vovozinho, pode colocar ali como aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, centralizado, centroavante, camisa 10 e tal, porque ele tem essa versatilidade. Né? Excelente reforço e assim o Equipe F vai acabando, a gente fica por aqui. A nação tem tudo para impactar o futebol brasileiro, hein? Parece que vai ter negócio. Vamos ficar de olho aí para ver o que pode acontecer. As negociações são bem difíceis, são valores altíssimos, né? Mas tem tudo para acontecer. E teve mais informação após o programa, mais notícias aí sobre o Paquetá. Dá só uma olhada. De que o Flamengo oferece nunca antes vistas no futebol brasileiro. Boa noite.
Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Se o Cruzeiro pagou os 30 milhões de euros ou perto disso pelo Gerson, agora é a vez do Flamengo colocar o trucar em cima do mercado de transferências. Aliás, logo pela manhã, quando a gente trouxe essa informação exclusiva no Fala Fonte, o que nós entendemos dessa negociação, que sim, podemos chamar já de negociação, porque o Flamengo já abriu conversas não só com o representante do Paquetá, mas sobretudo com o West Ham. O Flamengo separou no orçamento, ou para agora, se possível, que seria o cenário mais perfeito do mundo para o Flamengo e também para o próprio Paquetá, mas se não acontecer agora, é para acontecer no meio do ano, entre 30 e 40 milhões de euros, olhando ali numa cifras mais em relação a libras, que é a moeda no Reino Unido. O que a gente entendeu é que 35 milhões de libras, mais ou menos 40 milhões de euros, trazendo aí para reais, na cotação atual, cerca de 254 milhões de reais, é o limite hoje do Flamengo, que conta com a vontade do jogador. Aliás, conta mais com a vontade do jogador do que do próprio Flamengo inteiro jogador. Claro que o Flamengo tem interesse em repatriar o Lucas Paquetá, formado na Gávea, formado no ninho do Urubu, mas o que a gente também apurou nas últimas horas, e uma apuração em conjunto com o Pedro Ivo, é que o processo foi muito mais os representantes do Paquetá compreendendo a insatisfação do Paquetá nesse momento no futebol inglês, de baterem a porta do Flamengo uma vez, duas vezes, três vezes mais recentemente, para falar, olha, o Paquetá quer voltar, tem interesse, vamos negociar. E daí em diante o Flamengo se mostrou interessado, abriu conversas, abriu negociações. Eu não vou dizer que já fez uma proposta oficial, porque para mim proposta oficial é aquela no papel, assinada pelo clube, muito bonitinho, tudo certinho, mas pelo menos o Flamengo já passou para o West Ham aquilo que pode pagar hoje. Como eu disse, entre valor fixo e valor variável, no máximo 40 milhões de euros, o que consequentemente tornaria o Lucas Paquetá a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a contratação mais recente do Gerson. O obstáculo está aí, é o pedido do West Ham, é acima dos 40 milhões de euros, porque já percebeu que internamente na Premier League o Tottenham está disposto a pagar mais, mas não faz sentido para o West Ham reforçar um dos principais concorrentes na Premier League, e porque o Paquetá deixou claro que prefere o Flamengo, então é uma questão de insistência. O Flamengo joga com o tempo, porque o tempo para ele é favorável, porque se depender do Paquetá, o Paquetá já teria pego um avião do Reino Unido, atravessado o Oceano Atlântico e voltar ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. Você fica conosco aqui neste Sport Center. Boa noite para o André Kfouri. Boa noite também para o Gustavo Zupac no nosso Sport Center. Boa noite. André, realmente, é engraçado o Bruno falando assim, olha, no máximo chega a 40 milhões de euros, como se não fosse uma coisa realmente absurda. A cifra de 40 milhões de euros de um clube brasileiro oferecendo para trazer um jogador no auge da sua forma física, que é o Paquetá, tendo muito mercado na Europa. E podemos lembrar, o Paquetá foi procurado pelo Manchester City, do Pep Guardiola. O Pep Guardiola quis o Paquetá, estava no meio daquela história do julgamento do caso das apostas, e aí acabou não saindo o negócio. Mas ele foi um jogador pedido pelo Pep Guardiola. Né? Dizem que a transferência para o City era uma certeza, era uma questão de tempo, mas o episódio, que evidentemente foi muito ruim para a vida do Paquetá, para a sequência da carreira dele, para a imagem dele como jogador, aquele episódio das apostas e da investigação pela qual ele passou, impediu o negócio, a transferência, a saída dele do West Ham para o Manchester City. Eu acho que o Flamengo, aparentemente, está numa posição tranquila, porque o Flamengo tem o dinheiro, o Flamengo não precisa gastar o dinheiro imediatamente, e o que é mais complicado, nessa questão, não tem nenhuma complicação, que é o desejo do Paquetá de jogar no Flamengo. Então é aquela coisa, sabe-se, como disse o Bruno, aliás, boa noite ao Bruno, que o negócio vai acontecer em algum momento, ou agora ou após o fim da temporada, em outros parâmetros financeiros. Existe urgência da parte do Flamengo de ter o Paquetá o quanto antes? É difícil falar nisso, porque é óbvio que se você perguntar para o Felipe Luiz se ele quer o Paquetá amanhã treinando ou só daqui a alguns meses, ele vai, obviamente, preferir o mais cedo possível, também por uma questão de garantia. Nunca se sabe o que pode acontecer com um período de tempo maior.
Mas o desejo do Paquetá de não jogar mais no West Ham, de ir para o Brasil, de voltar para o Brasil e de jogar no Flamengo, é o que vai determinar, muito provavelmente, o futuro dele como jogador. Sim. Nação, parece que o Paquetá, então, está muito próximo de ser o novo reforço do Flamengo. Vamos ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Agora eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários. E aí? É um baita de um reforço? Se ele vem, vai ser a maior contratação do futebol brasileiro. Maior valor, né? Cara, são 253 milhões de reais pelo Paquetá. É um bala na agulha, hein? Mengão, cheio da grana, vai poder investir pesado aí para trazer o Paquetá. Vamos ver se vai acontecer. A gente vai trazendo para vocês todas as informações. Na minha opinião, sim, é um baita de um reforço. Coloca o Flamengo em outro nível e vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.